Meus pais disseram: no casamento do seu irmão, o melhor presente é você sumir para sempre. Eu arrumei minhas coisas e fui embora. No dia do casamento, houve só pânico. Depois tudo caiu. Quando entrei no apartamento, a primeira vontade foi tirar os sapatos no meio do corredor e desligar o cérebro por pelo menos 1 hora. O dia foi típico de fim de semana, faturas que desapareceram, motorista que se perdeu na cidade vizinha, cliente que sabe que tem uma carga urgente, mas não sabe para onde enviá-la, gerente sênior. É quando todos fazem bobagens e a culpa é sua. Por isso, a única coisa que eu queria à noite era silêncio. O meu apartamento era pequeno, um quarto com piso de parquete gasto onde a cozinha fluía suavemente para a sala. Um sofá velho, uma mesa, uma prateleira com alguns livros e uma chaleira sobre a bancada. Sem cortinas de renda que a minha mãe adorava comprar em promoções, sem louças para festas. Aqui não havia o cheiro do perfume da minha mãe, nem do tabaco do reio, e essa era a principal vantagem do apartamento. Deixei a bolsa em cima da cadeira, liguei a chaleira e abri a janela automaticamente. Atrás dela, um pátio com carros e caixotes do lixo, algumas árvores que não chegaram a viver um outono normal. Amanhã eu tinha oficialmente um dia de folga. O casamento do Sean, meu irmão mais novo, o principal membro da família. No chat, meus parentes passaram o dia inteiro competindo para ver quem deixava mais corações na foto do salão de festas. Abri esse chat no meu telemóvel, olhei por alguns segundos para o salão branco com guirlandas e escondi a tela. Por hoje, já tive alegrias familiares suficientes. Alguém bateu a porta no momento em que a chaleira começou a apitar. 2 batidas suaves, sem nervosismo. Nesta casa, ninguém me visitava sem avisar. Os entregadores ligavam para o interfone. Os vizinhos não se conheciam. Fiquei parada por um momento. Depois me aproximei do olho mágico. Eles estavam no patamar da escada. A mãe, com um casaco escuro sob o qual se via um vestido de saída, lábios bem delineados. Ray, um pouco ao lado, mãos nos bolsos, ombros erguidos. Eles pareciam ter se enganado de andar e agora diriam: "Ó, não é aqui." Eles não se enganaram. Abri a porta, segurando-a. "Perderam alguma coisa?" perguntei. "Ou a festa de casamento foi transferida para minha casa?" "Precisamos conversar", respondeu a mãe, sem sequer sorrir. "Vamos entrar?" Afastei-me, deixando-os passar. Era o meu território, e isso me deixava um pouco mais tranquila. Ray entrou primeiro e sentou-se na ponta do sofá, como um cliente estranho no cartório. A minha mãe tirou o casaco, mas não se despiu completamente. Pendurou-o na cadeira, como se estivesse prestes a sair. "Podem sentar-se", disse eu. "Chá?" "Não, obrigada." Ela recusou. "Não vamos ficar muito tempo." Havia na sua voz a mesma tensão que eu ouvia na infância, quando alguém ligava da escola. Apoiei a anca na borda da mesa e cruzei os braços. "Bem?" perguntei. "O que aconteceu? Alguém morreu, o casamento foi cancelado ou simplesmente não gostou do meu vestido?" "Não seja irônica." Ray suspirou. "Já é difícil assim." A mãe lançou-lhe um olhar que dizia: "Eu mesma." Depois olhou para mim. "Amanhã é um dia importante", começou ela. "Para todos nós." "Para vocês", corrigi. "Eu estou lá mais como uma mesa de bufete." Ela ignorou. "Ray e eu pensamos muito", disse ela. "Como tornar tudo mais tranquilo." Quando ela dizia "mais tranquilo", isso geralmente significava que eu devia calar a boca e fazer o que me mandavam. Eu esperava algo sobre um brinde de casamento ou um presente, ou sobre não me sentar ao lado do tio que gosta de beber. "Decidimos pedir-te." Ray franziu a testa, mas não se apressou em continuar. "Não venhas amanhã", concluiu a minha mãe por ele. "Será melhor assim." Eu nem senti o impacto, apenas uma leve surpresa, como quando finalmente cai um dente, que já estava a dar problemas há muito tempo. "No sentido de não aparecer?" esclareci. "Tipo, não aparecer de jeito nenhum?" "Sim,
Ela suspirou como se isso lhe causasse dor. Não queremos perguntas desnecessárias. Tu sabes como as pessoas gostam de relembrar o passado. O passado? Levantei as sobrancelhas. Que eu já tive outro apelido? Ou que o meu pai não é o Ray? Ela apertou a alça da bolsa com tanta força que os ossos ficaram brancos. Marta, vamos deixar isso de lado, disse ela. Tu entendes perfeitamente. Tu sempre foste à parte. Tens a tua vida, a tua história. Quando apareces, tudo se resume a isso, ao que era antes. Estou farta disso. Eu também, concordei com a cabeça. Só que temos posições diferentes neste circo. Eu só quero que tudo seja claro para o Sean, continuou ela, para que ninguém sussurre, oh, é aquela da primeira vez. Para que não perguntem onde está o teu verdadeiro pai. Por que assim e não de outra forma? Sabes como isso parece? Como se eu nunca tivesse sido capaz de fazer as escolhas certas na vida. Por isso, o melhor presente para o casamento do teu irmão é desapareceres desta família para sempre. É isso. Houve uma pausa. A minha mãe olhou para o lado como se estivesse a falar sobre o tempo. És forte, disse ela finalmente, que sempre carregaste tudo sozinha. Tens um emprego, ganhas bem, tu vais dar conta do recado. E nós estamos cansados de explicar a todos porque tudo é tão confuso para nós. Queremos pelo menos uma vez sem isso. Sem mim, esclareci. Ela não contestou. Tudo bem, concordei com a cabeça. Não irei ao casamento, isso eu posso fazer. Mais alguma coisa? Ray olhou para a mãe, depois para mim. Ah, seria bom, disse ele cautelosamente. Se tu te afastasses um pouco, viesses menos vezes. Tu já és independente. Eu e o Sean, de certa forma, repeti. Entendo. De repente o quarto ficou apertado. O meu pequeno apartamento, que normalmente parecia espaçoso o suficiente para uma pessoa, agora estava cheio de exigências alheias. Então, é tudo? Perguntei. Há mais algum ponto sobre eu mudar o meu apelido e local de nascimento? A minha mãe fez uma careta, como se eu a tivesse ofendido. Você transforma tudo em piada, disse ela. E nós estamos falando sério. Eu também, respondi. Vocês acabaram de me pedir para desaparecer da vida de vocês, para terem paz. Eu ouvi. Aproximei-me da mesinha ao lado da porta, peguei um molho de chaves. Entre elas estava a chave da casa deles, com um chaveiro de metal em forma de cachorro que Sean trouxe uma vez da feira. Tirei-o e coloquei-o na borda da mesa, para que não fiquem preocupados que eu entre quando não for conveniente, disse. Assim, provavelmente ficará ainda mais tranquilo. Ray mordeu o lábio, mas não disse nada. A mãe olhou para a chave como se fosse um prato sujo. Não pedimos isso, disse ela. Não exagere. Estou apenas a tentar ajudá-los, disse eu, pela primeira vez de forma tão consistente. Bastou-me um minuto para sentir que não fazia mais sentido ficar com eles na mesma sala. Este é o meu apartamento, as minhas paredes, o meu cansaço. O drama deles não fazia parte do contrato de arrendamento. Ah, se é tudo, abri a porta. Gostaria de beber o meu chá e dormir. Amanhã será um dia difícil, lembras-te? A minha mãe ficou tensa. Podes ficar ofendida o quanto quiseres, disse ela. Eu sabia que reagirias assim, mas um dia vais perceber que estávamos certos. Talvez, respondi, mas com certeza não será amanhã. Ray levantou-se e passou por mim primeiro. Por um momento, parecia que ele diria algo próprio, diferente das palavras dela. Ele apenas acenou com a cabeça em direção ao corredor. Cuide-se, disse baixinho, sem calor, mas por hábito. Você também, acenei com a cabeça. A mãe passou por último, parou na soleira da porta, quis acrescentar algo, mas mudou de ideia. Apenas disse: o principal é não fazeres bobagens. Já sou adulta, respondi. Eu mesma vou resolver as minhas bobagens. Fechei a porta atrás deles, girei a chave na fechadura até o fim. Por alguns segundos, encostei a testa no painel de madeira frio. O apartamento ficou silencioso. Era um silêncio familiar.
Não era ofensivo nem forçado, apenas vazio. A chaleira já tinha fervido e arrefecido há muito tempo. Servi-me de água pela segunda vez. Encontrei um pacote de chá barato no armário e sentei-me na ponta do sofá com a chávena nas mãos. O telemóvel piscou. No chat, a família continuava a discutir sobre o bolo e os músicos. Alguém escreveu: "Amanhã será um dia perfeito." Fechei o chat, desliguei o som e coloquei o telemóvel com o ecrã virado para baixo. O canto da sala, onde estava a minha única mala, de repente me lembrou. Aproximei-me, abri-a por um momento e verifiquei se tudo estava no lugar. Algumas mudas de roupa, documentos, cosméticos básicos. Mudei-me para cá há uma semana, mas até agora vivia como se estivesse pela metade. Depois dessa conversa, a indecisão acabou. Aqui está o meu espaço. Lá está o deles. Tirei do saco um vinho barato que tinha comprado para algum dia e servi num copo comum. O vinho estava azedo, mas quente. Sentei-me no chão, encostando as costas na parede em frente à janela. Atrás do vidro, as janelas alheias cintilavam. Em algum lugar distante passou um carro com música alta. "Bem", disse em voz alta, levantando o copo à minha frente. "Agora eles finalmente terão uma família sem mim." As palavras não pretendiam nada, simplesmente ficaram no ar. Amanhã a minha mãe acordará mais cedo do que todos, verificará os guardanapos, os copos e os lugares à mesa. O Sean vestirá o fato, ajeitará nervosamente a gravata. O Ray provavelmente comerá algo da cozinha, enquanto ninguém vê. Eles terão o dia com que sonhavam, perfeito, sem pessoas desnecessárias no enquadramento. E no meu calendário, amanhã, pela primeira vez em muitos anos, haverá um dia de folga não relacionado com os planos deles. E eu ainda não sabia como exatamente lidar com isso. Só sabia uma coisa: naquela sala onde os convidados ririam e brindariam, eu não estaria. Exatamente como eles queriam. A manhã do dia deles começou com um silêncio suspeito, sem ligações da minha mãe perguntando: "Não vai se atrasar?" E sem o Shono perguntando: "Acha que esta gravata é muito extravagante?" Acordei sozinha, sem despertador. Fiquei deitada alguns minutos, olhando para o teto, e pela primeira vez em muitos anos, não senti que alguém já estava à minha espera. Na cozinha, fiz café, comi a pizza de ontem e abri mecanicamente o chat da família. Lá ainda estavam as fotos da sala branca, com guirlandas e corações nos comentários. "Amanhã será perfeito", escreveu a minha mãe. Fechei o chat, desliguei o som e coloquei o telemóvel com o ecrã virado para baixo. Hoje, a perfeição deles teria que acontecer sem mim. O presente deles para si mesmos. Perto da hora do almoço, abri o vinho, servi um pouco num copo e sentei-me no chão, perto da janela. Atrás do vidro, as crianças brincavam com uma bola, alguém secava um cobertor na varanda. A vida normal de outras pessoas. O telemóvel vibrou 1, 2, 3 vezes. "Mãe." Olhei para o ecrã e deixei a chamada silenciar. Depois, o Ray. Depois, a minha tia-avó, com quem nos vemos uma vez por ano. As mensagens surgiam uma após a outra. "Pega. Urgente. O que se passa contigo?" Nenhum "desculpa por ontem." Afastei o telefone, tomei um gole. Que eles se entendam com a sua tranquilidade. Quando o ecrã acendeu novamente, lá estava Sean. Olhei por alguns segundos. Ele não disse ontem que eu deveria ser excluída. Ele simplesmente ficou em silêncio. Isso também é uma escolha, mas um pouco diferente. A chamada foi interrompida e recebi uma mensagem curta. "Por favor, atende, é muito importante." Suspirei, esperei pela próxima chamada e cliquei em atender. "E então?" disse eu. "Já estão a servir o arroz ou ainda estão a aquecer?" Havia barulho ao fundo, vozes, cadeiras, algum tipo de zumbido. "Marta." A voz dele estava trêmula. "Ela não está." "Quem?" Coloquei o copo no parapeito da janela. "Casey. Ela não veio. Não está no hotel, não está no salão. O telemóvel está desligado." Ele respirou fundo.
e não há dinheiro. O meu, o dela, parte do meu pai. Tudo e o que estava na conta conjunta foi levantado esta manhã. O ar pareceu ficar mais frio. Quanto? Perguntei. Muito! Ele riu sem alegria. O salão, o restaurante, os músicos, tudo já foi pago. As pessoas chegaram. A minha mãe está a correr pelo salão, Ray. Pausa. Ray está a tentar não me bater na frente dos convidados e eu estou aqui, na sala do noivo, como um idiota. Olhei para o meu pé descalço, para a tinta arranhada no chão. Aqui está a minha paz barata, ali está o pânico caro deles. O que você quer de mim? Perguntei diretamente. Não sei, ele disse honestamente. Eles estão a gritar que você não atende o telefone. Dizem que você estava a fazer isso de propósito. Eu estou com medo, não sei o que fazer. Pode vir só para ver? O meu não já estava pronto para sair. Depois do desapareça de ontem, eu tinha todo o direito moral, mas diante dos meus olhos não estava o Sean noivo, mas o Sean que se escondia no meu quarto quando a minha mãe perdia a cabeça. É mais difícil ignorar essa imagem. Tudo bem, eu disse. Eu vou, mas não espere um milagre. Diga o que quiser, ele exalou. Só venha. Joguei o telefone no sofá, despejei o vinho na pia, vesti jeans e uma camisa, prendi o cabelo, nem sequer tirei o vestido que tinha planejado usar no casamento. O meu papel hoje não é ser um enfeite. A estrada para o complexo de banquetes fora da cidade estava estranhamente vazia. O sol batia no para-brisas. A estrada brilhava. O Ravenhall me recebeu como se nada tivesse acontecido. Fonte, guirlandas, laços lilás nas grades. No estacionamento havia carros conhecidos. Alguns convidados já fumavam perto da entrada, discutindo algo com o mesmo interesse voraz com que se discute os problemas alheios. Dentro estava ainda mais agitado. A sala estava decorada. Toalhas brancas, flores, guardanapos em forma de pássaros. Os convidados estavam em grupos. Alguns riam nervosamente, outros já bebiam. As crianças corriam entre as mesas, arriscando derrubar vasos caros. O apresentador, no microfone, ajustava o som, fingindo que tudo estava sob controle. Encontrei a minha mãe perto do bar. Ela conversava com uma mulher de terno e crachá, obviamente a administradora. Os gestos da minha mãe eram bruscos. O tom de voz era o mesmo com que ela me repreendia na infância, por causa de uma nota 4 no diário. Aí está, disse ela, ao me ver. Finalmente, eu contive um sorte sua e apenas perguntei: onde ela está? Não sei. Minha mãe quase cuspiu as palavras. Desapareceu, sumiu sem deixar vestígios. Não está em lugar nenhum. E tu, aliás, podias atender o telefone mais rápido. E tu, aliás, podias ter mantido a boca mais fechada ontem. Respondi secamente. Mas vamos falar sobre hoje. Voltei para a administradora. O que vocês têm aqui, na verdade? Ela claramente queria lidar com alguém que não gritasse. Ela rapidamente passou para o modo profissional. Temos um contrato para um banquete completo, começou ela. O salão, o serviço e a música foram pagos antecipadamente. Parte dos pratos já está sendo preparada, parte ainda não. Se o evento for cancelado no dia da realização, o valor total não será reembolsado. Mas podemos transferir para outra data, concluí. Ou reduzir. É exatamente, ela assentiu. Podemos oferecer um formato menor, um reembolso parcial pela cozinha, se pararmos a preparação agora. Ou seja, ainda há algo a salvar neste momento, disse eu. Não tudo, mas algo. A mãe cerrou os lábios. Não estou com disposição para a aritmética agora, disse ela. As pessoas estão paradas a olhar como se fosse uma exposição. Imagina o que vão dizer sobre nós, que nem conseguimos organizar um casamento normal para o nosso filho. Eles vão dizer isso de qualquer maneira, respondi. A questão é se vocês vão ficar sem dinheiro ou não. Ray aproximou-se por um lado. Parecia que tinha passado por um moedor de carne, rosto cinzento, mandíbula cerrada. Ela levou tudo o que lhe transferimos, disse ele olhando para além de mim.
E o que pedimos emprestado? Tudo. Acabei de falar com o banco. Quanto vocês perderam? Perguntei secamente. Ele disse o valor. Algo clicou na minha cabeça. Eu sabia mais ou menos as possibilidades deles. Não era desagradável. Era: podemos ficar sem saída. Tudo bem, disse eu. Vamos deixar o pânico para depois. Por agora, sim. Acenei para o corredor. Onde está o Sean? Fechou-se no quarto. Resmungou a mãe. Está lá sentado, como... Tu sabes quem. Não sei o que fazer com ele. Vai sair e cair. Não vamos começar por ele. Olhei para a administradora. Se pararmos oficialmente os preparativos agora, o que exatamente pode ser alterado? Ela abriu a pasta e começou a enumerar. Cozinha, pagamento por hora dos músicos, aluguel do salão, possibilidade de adiamento. Eu ouvia e fazia perguntas para esclarecer. Era parecido com o meu modo de trabalhar. Só que, em vez de paletes e motoristas, era o banquete de outra pessoa. Quando ficou mais ou menos claro o que podia ser cortado, dei um passo atrás. Então, disse eu, a opção fingir que está tudo bem não dá dinheiro. Se não mudarmos nada agora, é garantido que perderão dinheiro. Se admitirem honestamente que não há noiva, reduzirão as perdas. Você não entende. A minha mãe agarrou-me pelo braço. Eles vão nos devorar, toda essa família. Dirão que somos idiotas, que não protegemos o Sean, que em vez de uma rapariga normal encontramos... Isso, que estamos amaldiçoados. Eles já pensam isso, respondi. No entanto, o banco não está interessado na opinião da tia Linda. Ele está interessado em dinheiro. Ray suspirou profundamente. Ela está certa, Barb, disse ele. Temos que aceitar o golpe agora, e não depois. Caso contrário, não vamos sobreviver. Ela olhou para ele como se ele a tivesse traído. Depois, olhou para mim, e havia algo como repulsa nesse olhar. Não pela situação, mas pelo facto de ser eu a dizer algo desagradável. Claro, disse ela baixinho, quando é preciso contar que fomos usados, envergonhar-nos diante de todos. Essa é a tua função. Que conveniente. O meu papel é não fingir que está tudo bem quando vocês estão a afundar-se, respondi. É mais fácil para vocês pensar que sou eu que vou trazer vergonha para vocês. Na verdade, vocês já trouxeram vergonha para vocês mesmos. Eu só posso tentar fazer com que vocês não fiquem na rua. Voltei para a administradora. Estamos prontos para cancelar tudo o que for possível, disse eu. Prepare uma alternativa. Formato reduzido, retorno parcial da cozinha, transferência do salão para outra data. Monte, não para o casamento, apenas como reserva. Ela acenou com a cabeça, aliviada. Alguém falava com ela numa língua que ela compreendia. Acenei para Rhea. Vá com ela por enquanto e veja o que pode ser registrado nos papéis, disse. Vou falar com Sean. A mãe ficou parada no lugar, como se estivesse amarrada. Os seus olhos deslizaram por mim, como se eu fosse alguém que estava se intrometendo. Mas sem mim, seria ainda pior. O corredor que levava ao quarto do noivo estava coberto por um tecido branco, e nas paredes havia fotos de outros casais felizes. Passei por elas e pensei em quantos desses sorrisos também se sustentavam em empréstimos e no medo de parecer ridículos. A porta do quarto de Sean estava fechada. Bati a porta. Sou eu, disse eu. Se abrires, conversamos. Se não abrires, eu arranjo maneira de entrar. Tu me conheces. Algo se mexeu atrás da porta. A fechadura clicou. O chão parecia esvaziado, pálido, com a gola da camisa amarrotada, sem gravata. Havia uma garrafa de água na mesa, ao lado de uma taça de champanhe intocada. Não comece com "eu avisei", ele exalou. Não avisei, respondi. Você não me consultou. Entrei e fechei a porta. Sente-se, indiquei o sofá. Temos alguns minutos, né, até que os nossos pais decidam morrer em público. Ele sentou-se na ponta do sofá, pressionando as mãos contra os joelhos. Eles odeiam-me, não é? Perguntou. Eles estão em pânico, respondi. O ódio é um luxo para aqueles que não têm problemas com o banco. Vamos ao que interessa. Quanto dinheiro ela tinha?
Ele começou a enumerar: conta conjunta, transferências dos pais, crédito. Eu ouvia e anotava no caderno apenas os números e os nomes dos bancos. Quando ele terminou, eu não tinha nenhuma ideia romântica sobre coração partido. Diante de mim estava o cálculo frio de uma pessoa que sabia onde pressionar. Ela sabia as datas, os valores, tudo? Perguntei. Sim, ele baixou o olhar. Nós, nós planejávamos tudo juntos. Eu não escondia nada. E ela escondia, constatei. Tudo bem, não vamos contar com a polícia. Isso vai demorar e não há garantias. Mas isso é para depois. Agora, primeiro, vamos reduzir as perdas de hoje. Segundo, prepare-se para carregar algumas dívidas por muito tempo. Ele acenou com a cabeça, engolindo em seco. Tenho vergonha, disse baixinho, não tanto pelo dinheiro, mas pela minha aparência, como um idiota que se comportou mal. Bem-vindo ao meu clube, respondi. A única diferença é que as minhas decisões idiotas geralmente não interessam a ninguém. As suas estão em cena, mas isso não é o fim do mundo. É apenas uma lição cara. Levantei-me. Então, o plano é o seguinte: vou pressionar os meus pais para que, juntamente com o Ray, encerrem oficialmente a noite e falem com a administração. Tu vais ter com os convidados, não como um herói, mas como uma pessoa que foi realmente traída, e vais dizer a verdade, sem frases bonitas. Podes até não usar o microfone, mas falar individualmente com quem achares necessário. E depois vamos resolver tudo. Nós? Ele ergueu os olhos. Pensei por um segundo. A palavra saiu automaticamente, como se eu estivesse novamente a me comprometer a ser a bombeira da família. Vamos fazer assim, disse eu. Por enquanto, nós. Depois veremos. Voltamos para o corredor. Mais pessoas já se tinham reunido à entrada da sala. Os olhares voltaram-se para nós, como no teatro quando se abre o pano. A minha mãe estava de costas encostada à parede. O Ray falava com a administradora, segurando alguns papéis nas mãos. Aproximei-me deles, tirei o bloco de notas e a caneta do bolso. Então, disse eu, olhando para eles um por um, vocês queriam que eu não fizesse parte desta família. Não deu certo. Agora vocês têm duas opções. Ou eu tiro vocês do atoleiro mais uma vez e vocês fingem novamente que eu não existo, ou vocês se afogam sozinhos. Escolham. A minha mãe olhou para mim como se tivesse engolido algo amargo. Vamos fazer como você diz, sussurrou ela, já que você está aqui. Ótimo, abri o caderno. Então vamos começar. Primeiro, os documentos. Depois, os convidados. Depois, se ainda tivermos tempo e energia, pensaremos no que fazer com o que restou da nossa família ideal. Fiz a primeira anotação no bloco de notas e levantei a cabeça. Havia muitas conversas pela frente, nenhuma das quais agradaria a ninguém. Mas só por causa delas é que ainda tinham uma hipótese de não acordar um dia numa casa que já não era a deles. Depois de Ravenhall, a vida não voltou ao normal, parecia ter se dividido. De manhã eu salvava cargas e faturas alheias. À noite equilibrava o barco familiar, que estava a dar de si. A tempestade acalmou na sala, mas passou para as tabelas, chamadas do banco e mensagens nervosas da minha mãe. Os primeiros foram os banqueteiros. Fui 2 vezes ao complexo, sentei-me à mesa com a administradora e li o contrato da mesma forma que leio os nossos contratos com os transportadores. Conseguimos tudo o que podíamos, adiar o salão para outra data sem custos adicionais, reduzir o valor da cozinha porque não conseguimos entregar tudo a tempo, menor remuneração para os músicos em troca de ninguém fazer escândalo nas redes sociais e cancelar o trabalho. Não foi uma vitória, mas já não era uma derrota total. Depois, dediquei-me aos pormenores, que somados se transformavam em números, flores, vasos, têxteis, guirlandas, parte da decoração, até o vestido da Casey foram para a internet para uma segunda oportunidade. As pessoas compraram de bom grado o quase casamento de alguém com desconto. Tudo o que consegui vender, inscrevi na tabela na coluna devolvido, ao lado, perdido e crédito.
Olhar para essas 3 palavras numa linha explicava a situação da família melhor do que qualquer psicologia. Uma história à parte. O banco. Obriguei o Sean não apenas a deixar-me falar, mas a pegar no telefone ele mesmo. Na primeira chamada, ele pediu desculpa por respirar. A segunda, já com perguntas. Eu estava sentada ao lado dele, escrevendo frases como reestruturação, calendário de pagamentos, penalidades e vigiando para que ele não concordasse com tudo. No final, concordaram com um prazo mais longo e um pagamento menor. Nenhum milagre, apenas uma teimosia saudável que lhe faltava antes. O meu dinheiro também foi parar a esse caldeirão. Primeiro, um pouco para o primeiro pagamento, depois devolvemos. Depois, um pouco mais para o advogado, que acabou por ser mais caro do que ele tinha dito. Eu registrava conscientemente onde terminava a ajuda e começava a minha idiotice pessoal, mas sempre que a minha mãe dizia: "Ainda bem que existes, sem ti já nos teriam levado", a minha mão estendia-se automaticamente para o cartão. As palavras de agradecimento, é verdade, rapidamente se misturaram com outro tom. Certa vez, eu e a minha mãe voltávamos do banco e ela de repente explodiu. "Hoje expliquei a 3 pessoas o que aconteceu", disse ela. "Na loja, no cabeleireiro, ao telefone. Todos já ouviram tudo, como se tivéssemos feito um espetáculo aqui." "As pessoas falariam de qualquer maneira", respondi. "Tu sabes onde moramos." "Não dessa forma", ela retrucou. "Se tu não tivesse saído por aí contando a todos que fomos enganados, teria sido mais tranquilo." "Eu contei para aqueles que têm o nosso dinheiro nas mãos", lembrei. "É difícil para eles pressionarem-nos se fingirmos que está tudo bem." "Antes conseguíamos passar sem isso", murmurou ela. "Quando ajudavas no hospital, ninguém sabia os detalhes. Agora tudo está à vista. Assim que te metes nisso, tudo fica mais barulhento." "Assim que te metes nisso." Como se eu não fosse a única a puxar, mas a fonte do problema. Essa frase ficou gravada em mim. Ray era menos falante, mas mais consistente. "Chegaram alguns papéis do banco." Ele ligou no meio do dia. "Pode dar uma olhada? Tu entendes disso." "Manda uma foto", respondi. "Eu digo-te o que é." "É inconveniente pela foto", resmungou ele. "É melhor quando estás aqui e me mostras." "Tu entendes disso?" Na interpretação da minha família sempre significou "faz por nós." Eu já estava involuntariamente a olhar para o calendário, procurando uma brecha em vez de dizer não. Sean parecia o mais adequado nesse contexto. Ele trabalhava mais do que antes, tinha um segundo emprego e reduziu os divertimentos. Encontramo-nos várias vezes em território neutro, num café perto do meu escritório. "Recebo mensagens de homens desconhecidos", disse ele uma vez, girando a chávena. "Eles partilham como também foram abandonados antes do casamento. Antes ficavam calados, agora formam um clube de interesses." "Vês, agora tens uma comunidade", eu disse. "Ah, talvez possam criar uma fundação de caridade em nome dos noivos idiotas." Ele sorriu torto. "Acho que a minha mãe está mais preocupada com o facto de todos estarem a falar sobre isso do que com o facto de estarmos realmente endividados", acrescentou em voz baixa. "Ela está há 3 dias a repetir o que cada um disse, e que tudo começou quando tu entraste e anunciaste na frente de todos. Numa versão alternativa, tu estarias agora à procura de um novo emprego com um saco de roupa suja", respondi. "Mas é mais fácil para ela pensar que o problema está em quem fala e não no que aconteceu." Recebi mais uma dose de insultos à noite quando cheguei com as compras. O cenário habitual. Eu na cozinha a arrumar os sacos, eles na sala a ver as notícias. "É aquela mulher que o marido deixou com dívidas", disse a voz do apresentador na televisão. "Vê", disse a mãe para o Ray, "não somos só nós. Há idiotas em todo o lado.
Posso fazer um catálogo, disse eu entrando, uma história por dia, para não pensarem que o mundo gira à volta de vocês. Chegaste, suspirou ela. Estávamos a falar de ti. Duvido que fosse no bom sentido, respondi sentando-me na ponta da cadeira. Ela desligou a televisão. Passei metade do dia a ouvir condolências, começou ela, ainda na porta. Na loja, no cabeleireiro, até a vizinha de baixo. Eles já não perguntam, eles simplesmente sabem. E todos olham assim. Ela franziu a testa, como se fosse uma idiota. Isso não é novidade, disse secamente. As pessoas adoram a merda dos outros. A nossa cheira pior. Mas por alguma razão isso começou quando tu apareceste aqui, ela disse. Antes, pelo menos havia alguma dignidade, mas tu apareceste, anunciaste a todos que fomos abandonados e agora somos motivo de fofocas. Eu apareci porque alguém tinha que dizer a verdade, respondi. Caso contrário, agora vocês estariam discutindo não fofocas, mas uma notificação de execução hipotecária da casa. É isso, ela apontou para mim com o dedo. Tu és sempre assim, fazes algo inteligente. E depois fica claro que sem ti não somos nada, e todos percebem isso. Tu sempre acendes a luz sobre nós, quando eu quero que pelo menos uma vez fique escuro. Posso ir embora e desligar-me completamente, disse eu. Vamos ver se isso facilita as coisas. Só faltava isso, resmungou o Ray. Não faças drama, a mãe está apenas nervosa. E eu não, olhei para ele. Também estou divertida. Só que, ao contrário de vocês, ainda tenho o meu trabalho e a minha vida, que também, por alguma razão, não pararam. Eles ficaram em silêncio. Peguei na minha bolsa e saí, fechando a porta com mais força do que queria. Fiquei sentada no carro por um longo tempo, segurando o volante. A mesma ideia girava na minha cabeça. Quando você entra, tudo fica mais barulhento, como se a minha presença fosse um problema. Depois daquela noite, comecei a afastar-me conscientemente. Limitei as visitas a uma vez por semana, deixei de atender o telefone depois de uma certa hora, permiti-me responder "não posso agora", sem explicar o motivo. No início, isso era estranho, como se eu estivesse a fugir da aula. Depois, ficou um pouco mais fácil. Descobri que, se não fosse a primeira a ligar, eles encontravam outras pessoas para conselhos ou aprendiam a fazer as coisas sozinhos. A tensão, no entanto, não desapareceu. Ela foi aumentando lentamente. Eu sentia que a irritação se tornava um pano de fundo. Qualquer sugestão da parte deles sobre o meu papel especial provocava em mim uma onda fria de raiva. A gota d'água veio tarde da noite, na forma de uma mensagem da minha mãe. Hoje, uma amiga me disse, escreveu ela, que assim que você voltou a se aproximar da nossa família, tudo desmoronou. Talvez haja algo nisso. Eu reli, e não senti choque, mas um estranho alívio. O pensamento que eu sentia na pele há anos finalmente foi formulado em texto. Digitei a resposta. Tudo bem, vamos testar essa teoria. Houve uma pausa, depois veio. O que é que queres dizer? Não comeces com o drama. Olhei para o ecrã, para o nome familiar, mãe, e percebi que já tinha a resposta. E desta vez não seria nem conveniente nem agradável, mas certamente não seria do interesse da paz a qualquer custo. Alguns dias depois daquela mensagem da minha mãe, vivi como se tivesse surgido um novo botão no meu telemóvel. Não. Finalmente comecei a usá-lo, não respondia imediatamente, não explicava por que não podia falar, não acrescentava 3 parágrafos de justificativas a cada depois, simplesmente trabalhava, tomava o meu café, ia para o trabalho, dormia. Eu mesma fiquei um pouco assustada com isso. O meu corpo ainda esperava que alguém puxasse a corda e eu corresse. Os meus pais ficaram ofendidos em silêncio. Isso era perceptível mesmo através do ecrã. As mensagens ficaram mais curtas. Em vez de longas mensagens de voz sobre como é difícil para nós, passaram a ser secas. Ok, entendido.
Por favor, transmita ao Sean. Depois houve uma pausa. 1 dia, 2, 3. O telefone ficou em silêncio, como se alguém no apartamento vizinho tivesse finalmente desligado a interminável obra. Eu até acreditei que tudo ficaria assim, que eles tinham percebido como viver sem mim, encontrado os seus espertalhões, os seus consultores, a sua nova fonte de luz e sombra. Eu já estava a começar a me acostumar a chegar em casa e não encontrar uma dúzia de mensagens não lidas da minha mãe na tela. Como sempre, foi o banco que quebrou o gelo. A primeira chamada foi ao meio-dia, no auge da correria do trabalho. Mãe! Olhei para o ecrã e desliguei. No chat apareceu: liga-me assim que tiveres 1 minuto. Sem olá, sem emojis, decidi que não teria 1 minuto, pelo menos hoje. A segunda chamada, 1 hora depois. Desta vez, Ray. Desliguei novamente, recebi uma mensagem. É importante, não demore. O tom era seco, sem o habitual filha. Coloquei o telemóvel com o ecrã virado para baixo, respirei fundo e fui para a sala de reuniões com o cliente. A logística, ao contrário dos dramas familiares, não se ofende se for adiada por 1 hora. Ela simplesmente se vinga com atrasos. Eu aguentei por muito tempo. 2 dias ignorando as chamadas, 1 dia de respostas curtas, outro de silêncio total. No 4º dia, Sean me escreveu: eles estão realmente em pânico. Chegou uma carta do banco, algo sobre cobrança antecipada. Eles não entendem. Se não responderes, o Ray irá ter contigo. Andei mais meia hora em círculos pela cozinha, segurando o telefone na mão como se fosse uma granada. Então, como sempre, a razão fria prevaleceu. Se eles deixarem de pagar agora, a verdade pode vir à tona. E junto com eles, tudo o que eu já tinha conseguido. Cheguei à casa deles perto das 7 da noite. A entrada era a mesma, com a pintura descascada, o cheiro familiar de batata cozida e vidas alheias. A mãe abriu a porta antes mesmo de eu conseguir tocar a campainha. Aparentemente, ela estava de plantão na janela. Finalmente! Ela exclamou em vez de cumprimentar. Olhos vermelhos, com olheiras escuras. Já pensávamos que você tinha... Pensavam que eu tinha desaparecido por vontade própria? Perguntei secamente. Posso voltar e verificar essa versão. Marta, agora não é hora, interrompeu Ray do corredor. Ele segurava um envelope com o logotipo do banco na mão. Entre. Dei uma olhada. Entrei na cozinha. Tudo parecia igual ao normal, só que a mesa estava cheia de papéis. Contratos, recibos, algumas impressões e, em cima de tudo, a mesma carta oficial. A minha mãe remexia nervosamente as pastas de um lugar para outro, sem olhar para nada. Senta-te, eu disse. E tu também, mãe. Senta-te. Ficar de pé não vai tornar o texto mais compreensível. Ela sentou-se pesadamente no banco, cruzando os braços sobre o peito, como um escudo. Abri a carta. Aviso padrão. Um dos pagamentos estava atrasado. Além disso, o banco percebeu algumas inconsistências no formulário. Ameaça, em caso de reincidência, o direito de exigir o pagamento antecipado do empréstimo. Quem pagou da última vez? Perguntei, sem tirar os olhos do papel. Eu, respondeu imediatamente a minha mãe. Fui à agência, como as pessoas. Lá havia uma fila. Uma senhora qualquer furou a fila. A caixa estava nervosa. Eu posso ter me enganado na data, mas o dinheiro foi pago, não foi? Foi, mas depois, eu disse. Para eles, isso não é uma tragédia, mas um pretexto para agitar um papel na sua cara e lembrar quem manda aqui. Peguei um bloco de notas, uma caneta e outras coisas da bolsa e coloquei à minha frente. Anotei as datas, os valores, verifiquei o pagamento no escritório online deles. Depois, disquei o número indicado na carta. Ray e a minha mãe ficaram paralisados, como se eu os estivesse a tratar com eletricidade. Boa noite, sim, é sobre o aviso, disse eu com voz calma. Sim, vemos o atraso. Não, não é uma violação sistemática. Sim, o pagamento foi feito, o erro foi humano, pontual. Fiz uma pausa, ouvindo a palestra padrão sobre os termos do contrato.
Entendo. Então, por favor, registre que estamos a configurar o débito automático e, em caso de repetição do erro, recorreremos às instâncias superiores. Sim, incluindo uma reclamação ao regulador. Quando desliguei o telefone, ouvia-se na cozinha o som da água a ser colocada na chaleira. A mãe ficou sentada, agarrada com os dedos à borda da mesa, enquanto Ray colocou os cotovelos nos joelhos e inclinou a cabeça. Então, concluí, por enquanto é só um aviso, não é uma sentença. Se voltarem a agir por conta própria, como ir à agência com a fila, então será pior. É preciso configurar o débito automático, não brincar. E é tudo. Ou seja, não vamos ser expulsos? Ray levantou a cabeça. Amanhã não, acenei com a cabeça. Mas se continuarem a tratar o crédito como se fosse um passe de ginásio, um dia vão fechar. Ray resmungou nervosamente. A mãe de repente se levantou bruscamente. Começou a se agitar perto do fogão, pegando xícaras, embora ninguém tivesse pedido chá. Então, a salvadora resolveu tudo de novo? Ela exclamou. Agora o banco vai saber com certeza que somos problemáticos. O banco terá uma anotação de que o cliente entrou em contato e corrigiu o erro, respondi. E não ficou calado e irritado. Isso é melhor. Melhor? Ela bateu a chávena na mesa com tanta força que ela tilintou. Você falou com eles como se quisesse assustá-los. Todas essas palavras, reclamações, reguladores. Agora eles vão pensar que gostamos de fazer escândalos, que somos vigaristas. Eles pensam assim de todos. Dei de ombros. Para eles, você é apenas um número de contrato. Nem todos. Ela retrucou. As pessoas que pagam discretamente e não fazem cenas são tratadas de maneira diferente. E agora somos uma atração para eles. Primeiro foi a história do casamento, agora é isso. Assim que você se envolve, tudo se torna barulhento. Levantei lentamente o olhar. O que significa assim que eu me meto? Perguntei. Significa isso mesmo. Ela abriu os braços, o vapor quente da chaleira bateu-lhes no rosto, mas ela não recuou. Antes disso, vivíamos de alguma forma. Sim, não era perfeito, sim, dávamos voltas, mas em silêncio. Ninguém sabia os detalhes. E então você chegou para esse maldito casamento. E tudo explodiu. Você saiu, anunciou a todos que fomos enganados, depois correu pelos escritórios, contando como fomos roubados. Agora, até no banco, as pessoas têm a impressão de que há sempre algo errado conosco. E como tudo começou? Com o facto de teres voltado para a nossa família por completo. Então, sou culpada por a tua noiva ter levado o dinheiro para um destino desconhecido, disse eu baixinho. Lógico. Não distorças. A minha mãe virou-se bruscamente para mim, com os olhos brilhantes. Não estou a dizer que foi você quem fez isso. Estou a dizer que você é como um alarme. Assim que aparece, tudo o que estava escondido vem à tona, como naquela vez com o seu primeiro pai. Barbie, não comece. Ray esfregou o nariz. Não é hora. Quando, se não agora? Ela cerrou os punhos. Ela passa a vida inteira perguntando: por quê? Como? Para quê? Que ela ouça. Apoiei os cotovelos na mesa, entrelacei os dedos para que não se notasse o tremor. Vamos lá, disse. Já estou aqui. Vou fazer uma sessão completa. O banco e depois a verdade familiar. A minha mãe inspirou profundamente. Expirou como antes de saltar. Quando engravidei de ti, começou ela, olhando para algum lugar além de mim. Ninguém queria isso. Nem eu, nem ele, nem, muito menos, as nossas famílias. Ele já bebia, já desaparecia, já se deitava debaixo da porta. Eu pensava que o bebé o faria ficar sóbrio. O bebé resolve tudo, sabes? Como nas séries idiotas. Eu sei, disse eu. A minha voz estava um pouco rouca. Depois percebi que não haveria nenhum conto de fadas. Ela apertou as mãos com força, que eu ficaria sozinha, grávida, sem dinheiro, com todos aqueles olhares. Eu realmente fui ao médico naquela altura. Deitei-me naquela maldita cama. Explicaram-me tudo. Ela engoliu em seco, os olhos ficaram molhados. E então ele apareceu, sóbrio, com flores, imagina.
Ajoelhou-se, chorou e implorou. Não faça isso. A criança é a nossa chance, vou mudar tudo. Eu acreditei. Levantei-me. Fui para casa. Te dei a luz. Ah, e ele? Perguntei, embora já soubesse a resposta. Ele desapareceu depois de alguns meses. A voz dela falhou. Definitivamente. Sem um desculpa. Sem um eu volto. Sem um centavo, sem ajuda. Só tu. E o meu rosto no espelho. E as pessoas que perguntavam: Então, Bárbara, achavas que ele ia mudar? Uma lágrima rolou pela sua bochecha. Ela a enxugou com raiva com as costas da mão. E tu te arrependeste de não ter voltado para ele? Eu disse. Ela olhou diretamente para mim. Não havia arrependimento naquele olhar, apenas cansaço. Às vezes, disse ela honestamente, especialmente quando me olhavas da mesma forma que ele, com aquele mesmo... Ela acenou com a mão perto dos olhos. Ah, sempre que discordavas, quando fazias as coisas à tua maneira, quando ias contra a minha vontade, eu lembrava-me de mim mesma ali, no consultório, e pensava, por que é que me levantei? Fiquei sem fôlego, apertei os dedos com tanta força que senti dor. Obrigada, disse baixinho, é muito valioso ouvir isso. Não te enroles. Ela virou-se bruscamente, fingindo que estava ocupada com a chaleira. Eu não fiz nada. Eu te dei a luz. Criei-te, cuidei de ti quando estavas doente. Eu não te joguei no lixo. Mas por dentro você fez isso, esclareci. Só que não fisicamente. Ray ficou em silêncio, olhando fixamente para o chão. Mandíbulas cerradas, músculo nervoso se contraindo na bochecha. Então Ray chegou, continuou minha mãe. Disse que te aceitaria como filha, que teríamos uma família normal. Eu acreditei novamente. Achei que o passado seria apagado, que você se tornaria apenas uma filha. Mas, na verdade, toda vez que entrávamos em algum grupo, tudo começava com: esta é a Marta, filha da Bárbara do primeiro casamento. Quantas vezes desejei que essa frase não existisse na minha biografia, que começasse diretamente com o Ray e o Sean. Senti algo dentro de mim se partir, o último fio. Então, quando cheguei ao casamento, disse lentamente, não me viste a mim, viste o teu primeiro casamento, a tua vergonha, o teu consultório médico, o teu erro, e desejaste muito que eu desaparecesse, para sempre. Ela encontrou o meu olhar. Agora as lágrimas corriam livremente, mas ela não as enxugava. Ah, sim, ela exalou. Eu quis, porque me pareceu que, pela primeira vez na vida, tudo poderia ser sem isso, sem ti, uma imagem perfeita. Eu, meu marido, meu filho, minha noiva, sem lembranças. Mas tu chegaste e tudo desmoronou novamente. Não fui eu que desapareci com o dinheiro, lembrei. Não fui eu que fiz o empréstimo. Não fui eu que inventei o casamento a crédito, mas a culpada sou eu. Porque existo. Ela se moveu, deu um passo em minha direção. Eu não disse que tu és culpada, sussurrou. Eu disse que tu és como um gatilho, como um botão. Tu chegas e tudo o que eu escondi por tanto tempo vem à tona. Eu não quero lembrar disso, não quero reviver isso. E eu não quero reviver o teu ódio, respondi com a voz já trêmula. Não quero mais ouvir que o meu nascimento foi um erro de alguém. Não quero ouvir, depois de cada resgate, que tudo se estraga comigo. Não sou obrigada a pagar a vida inteira pelo fato de teres saído daquela cama. A mãe cerrou os lábios e baixou o olhar. Fazes sempre uma tempestade num copo de água, disse ela. Eu disse demais. Não, levantei-me lentamente. O banco rangeu. Pela primeira vez na vida disseste exatamente o que pensavas, sem mas, sem tu entendes. E sabes que mais? Esta foi a conversa mais honesta que já tivemos. Ray também se levantou rapidamente. Marta, começou ele, não tire conclusões com base nas emoções. Nós somos uma família, seja como for. Olhei primeiro para ele, depois para a minha mãe. Os ombros dela tremiam, mas as mãos continuavam cruzadas. Um gesto de defesa, não de arrependimento. A família não é só pessoas que precisam ser salvas do banco, disse baixinho.
É também pessoas que não jogam na tua cara que se arrependem de teres nascido. Durante muitos anos, vocês disseram que seria mais fácil se eu simplesmente não me metesse, que eu desaparecesse. Então eu ouvi vocês. Peguei na minha bolsa, que estava perto da porta. A alça repousou no meu ombro como algo familiar e agradavelmente pesado. Aonde vais? A voz da minha mãe falhou, tornou-se mais fina. Nós ainda não. Dissemos tudo o que tínhamos a dizer, respondi. Vocês sobre o facto de eu ser desnecessária. Eu sobre o facto de não ser mais a vossa bombeira. Vocês não me querem na vossa vida, exceto nos momentos em que tudo está a arder. Então, vou realizar o vosso antigo sonho agora mesmo. Ainda vais te arrepender, ela sussurrou. As lágrimas já corriam livremente, mas ela não soltou as mãos. O mundo é pequeno, é difícil sem família. Achas que alguém mais vai te aturar? Abri a porta para o corredor. Já me aturnaram, disse. Obrigada, já chega. Agora vou ver como é viver sem pessoas que sonham que eu não exista. Saí da cozinha. O corredor estava semi-escuro, cheirava a detergente e casacos velhos. A porta atrás de mim ficou aberta. Não a bati. Simplesmente fui até a saída, pisando com cuidado nos degraus familiares, desgastados por décadas. Já estava escurecendo na rua. Respirei o ar frio e ele queimou meus pulmões como álcool forte. O telefone vibrou no meu bolso. Sean. Eles escrevem que tu só fizeste uma cena e fugiste, dizia a mensagem. Tu estás bem? Encostei as costas na parede da entrada do prédio e digitei. Estou bem, só não sou mais abrigada de incêndio deles. Foi a minha última saída. Daqui em diante, eles estão por conta própria. O meu dedo pairou por um momento sobre o botão enviar. Então, eu apertei. E pela primeira vez em muito tempo não senti culpa, mas algo parecido com alívio. Em 3 anos, o meu despertador aprendeu a não tocar com a voz da minha mãe, apenas uma melodia, apenas amanhã, sem vais acordar e não te vais esquecer. Acordo noutro apartamento, noutro bairro, onde a única coisa que me acorda aos fins de semana é o cão do vizinho, que teimosamente confunde o 7º andar com o pátio. A cozinha aqui é menor do que a antiga, mas é a minha cozinha. No parapeito da janela há um vaso de manjericão que teimosamente não mato há 1 ano e meio. Café de uma pequena cafeteira turca que eu queria comprar quando ainda morava na casa dos meus pais. Mas para que mais uma preocupação? Agora a preocupação é minha. Eu meço as minhas manhãs pela quantidade de minutos de silêncio até a primeira chamada de trabalho. O telefone está com o ecrã para cima, mas as notificações do chat familiar estão desligadas há muito tempo. No ecrã, só o calendário, mensagens do banco, minhas, não deles, notificações do e-mail corporativo. Se a minha mãe escrever, não vou saber imediatamente. E o mundo não acaba por causa disso. No trabalho, tudo é muito mais simples. Lá, ninguém espera que eu cure a infância deles. Mudei de departamento há 1 ano e meio, quando o nosso antigo chefe percebeu que aquela que resolve tudo também pode gerir. Agora tenho 4 pessoas sob a minha supervisão, 3 vivas e uma CRM cronicamente cansada. Hoje você chegou mais cedo do que todos novamente, diz Ira, minha colega mais jovem, enfiando a cabeça pela porta. Eu pensei que esse fosse o meu papel. Desculpe. Sorrio. Podemos nos revezar. Mostro-lhe como trabalhar com o novo módulo de rastreamento de cargas, onde clicar, quais erros não ignorar, quais podem ser terceirizados. Ela acena com a cabeça, anota, repete. Quando comete um erro, não recebe um grito, mas um feedback claro e a tarefa de corrigir. Por princípio, não faço por ela o que ela pode fazer sozinha. Aprendi essa regra da maneira mais difícil. Se algo travar, escreva, digo no final. Mas não à noite, nem eu nem o sistema gostamos disso. Tudo bem, ela sorri. Você é como, não sei, uma versão adulta de mim que já parou de correr atrás de tudo. Versão adulta soa diferente quando se tem 28 anos e não 33.
Mas eu aceito. Depois do trabalho, não corro para casa por causa do talvez passar nos pais. Agora tenho outros percursos. Às terças-feiras, vou ao ginásio, onde teimosamente aprendo a fazer flexões e não apenas a puxar o meu próprio peso. Às quintas-feiras, vou ao clube do livro na cafetaria para onde a Lera me arrastou. A Lera é uma das melhores coisas que me aconteceram nestes 3 anos. Conhecemos-nos no escritório, quando ela, uma nova advogada, entrou e disse: "Quem é o responsável pelos contratos aqui? Porque tenho uma pergunta para fazer." Desde então, ela provou ser uma pessoa com quem não é preciso explicar metade da história da sua vida para se queixar de uma única frase. "Hoje estás a olhar novamente", diz ela numa quinta-feira, batendo com a colher no copo de chá. "O que aconteceu?" "Nada", respondo automaticamente. Depois suspiro. Seria estranho se nada tivesse acontecido em 3 anos. É só o aniversário. "A mesma cozinha?" ela pergunta. Eu contei a ela uma vez sobre aquela cena. Em linhas gerais, sem detalhes sobre o consultório e o hospital, mas com o ponto principal: você é um erro. "A mesma", aceno com a cabeça. 3 anos desde o dia em que fui embora e não voltei mais para salvar. "Parabéns", diz ela. 3 anos sóbria. Nós rimos, mas há algo nesse riso que se assemelha a um verdadeiro alívio. Na rotina da minha nova vida, há muitas pequenas coisas que nunca teriam se encaixado lá. Um laptop aberto com um curso de ilustração sobre a mesa, porque finalmente me permiti desenhar não apenas em cadernos com listas de tarefas. Uma prateleira com plantas pela qual ninguém me repreende por desordem desnecessária. Um domingo que posso passar na cama a ver uma série, sem pensar: será que eles vão ficar ofendidos se eu não for? A dor daquela cozinha não desapareceu. Simplesmente se tornou semelhante a uma velha lesão no joelho. Lembra-me quando o tempo muda, mas não me impede de andar. Com a família, conversei durante esses 3 anos apenas o necessário para não me sentir um monstro. 2 vezes por ano, um breve feliz aniversário para ambos os lados. Uma chamada no ano novo, onde todos falam sobre o tempo e os preços, evitando cuidadosamente as palavras casamento, crédito, aborto. O primeiro ano foi o mais difícil. A minha mãe escolheu a tática do cerco. 10 mensagens de voz por dia do tipo: "Como podes fazer isso com a tua mãe? Eu dei-te a vida. Estás a abandonar-nos no momento mais difícil." Eu não as ouvia completamente, no máximo os primeiros 5 segundos, para ter a certeza de que ninguém estava a morrer naquele momento. Depois aprendi a abrir e promover imediatamente até ao fim, para remover o ícone não lido. Isso também era uma forma de sobriedade. O Ray escrevia com menos frequência, mas com mais precisão. "Como podes abandonar a família? Não te fizemos nada de mal, simplesmente te ofendeste." Eu respondia uma vez a cada várias mensagens, secamente: "Estou bem, espero que vocês também estejam." Ele tentou marcar um encontro uma vez. "Vamos almoçar como pessoas adultas." Mas eu ainda me lembrava muito bem do seu silêncio naquela cozinha, quando a minha mãe disse que se arrependia de eu ter nascido. Acabamos por não ir almoçar. Eu ficava a saber coisas sobre o Sean aos poucos, como se fosse uma série que se vê depois de ter perdido alguns episódios. Ele escrevia de forma irregular, mas sem exigências. "Hoje paguei mais uma parte do empréstimo", dizia uma mensagem. "Encontrei um novo emprego melhor. Mais horas, mas pagam bem", dizia outra. "Finalmente contratei um advogado competente. Afinal, não sou tão burro assim, só que todas a minha vida me disseram que entender de documentos é coisa de mulher", dizia a terceira. Respondia de forma breve, mas sincera: "Estou orgulhosa." Que fiche. Continua assim. Às vezes encontrávamos-nos no mesmo café onde antes nos sentávamos sobre as suas impressões. Só que agora, em vez de contratos, havia bilhetes de cinema que ele ia ver com outra pessoa. "Casei-me", disse ele certa vez na primavera do 2º ano.
Ele girava nervosamente a chávena como antes, silenciosamente, sem salões e fontes. Nós 2 e 2 amigos, sem empréstimos. Não vai ficar ofendida? Com o quê? Levantei a sobrancelha. Por teres tirado conclusões e não teres caído na mesma armadilha pela segunda vez? Por eu não ter chamado, ele esclareceu baixinho. Pensei por um segundo. Para ser sincera, eu disse, eu ficaria nervosa se fosse ao teu casamento. Todos me veriam como a sombra da primeira noiva. Por isso, obrigada por não me ter convidado. Ele sorriu, um pouco culpado, mas aliviado. Por causa dele, eu sabia sobre os pais, que Ray, com o tempo, parou de me enviar mensagens passivo-agressivas e passou a reclamar que a mãe ia para o hospital para fazer exames, voltava e continuava a repreender todos, menos a si mesma, que eles mantiveram a casa, mas para isso venderam parte da casa de campo e abriram mão do carro. Nenhuma vez nesses 3 anos recebi deles um pedido de desculpas. No máximo, você já não deve estar zangada. Dito de passagem numa chamada de ano novo, como um teste. Respondi de forma tão neutra quanto eles perguntaram. A nova fase começou onde eu menos esperava, na pausa para o almoço, no meio do dia de trabalho. O telefone vibrou quando eu estava na fila para pegar sopa no refeitório da empresa. Sean, podes escrever quando estiveres 100 pessoas por perto? É importante, dizia a mensagem. Lembrei-me imediatamente dos velhos tempos, quando importante significava está tudo a arder. Então, olhei para a bandeja com sopa e salada e decidi que os velhos tempos não voltariam tão facilmente. Comi tranquilamente, sem precisar ligar de volta imediatamente. Depois, saí para a rua, onde atrás do prédio comercial havia um pequeno pátio com 2 árvores e 3 fumadores. Fala, escrevi. Tenho 10 minutos. A chamada chegou 1 segundo depois. Não te assustes, começou ele. Ninguém está a morrer neste momento. Que alívio, respondi. O que aconteceu? O meu pai tem um problema grave no coração, disse ele sem rodeios. Não é um infarte, mas está perto. Os médicos dizem que ou é uma operação ou o risco é grande. A minha mãe, como sempre, está histérica. Ela, aliás, ainda está convencida de que tu és a culpada por todos os nossos problemas. Ele exalou. Não estou a ligar para que largues tudo e venhas correndo. É que tu entendes melhor desses papéis médicos. Podes dar uma olhada para ver qual clínica escolher? Advogado, médico, agora isso é da minha conta, eu vou resolver. Mas nesses contratos para cirurgia, ele hesitou. Tenho medo que eles assinem algo errado de novo. O velho reflexo me irritou. Ir, ficar ao lado, assumir. Senti literalmente o meu corpo a ficar tenso, pronto para sair correndo. Então me lembrei da voz da minha mãe naquela cozinha. Sempre que olhava para ti, pensava por que me levantei naquele dia. Pode tirar uma foto dos documentos e enviar para mim? Perguntei. Vou dar uma olhada e dizer o que definitivamente não deve ser assinado. Posso recomendar um cardiologista competente com quem a nossa empresa trabalhou, mas não vou viajar para falar com eles. Houve uma pausa. Não estou a pedir que você viaje, ele finalmente disse. Sinceramente, tenho medo até de sugerir isso. Eles não mudaram ao longo dos anos, e se fosses agora, tudo voltaria a ser por tua causa. Não quero que ouças isso outra vez. Simplesmente não desapareceste para mim, e sei que sabes ler essas coisas melhor do que eu. Senti o peito relaxar um pouco. Está bem, disse eu. Envie-me. Vou escrever ponto por ponto o que é o quê, e vou enviar o contacto do médico. Mas repito, não serei a vossa gestora de crises, nem agora, nem depois. Eu sei, ele respondeu baixinho. Se você soubesse quantas vezes eu repeti para eles que o tempo de ligar para a Marta acabou, eles ainda não acreditam. Ele de repente acrescentou: sinceramente, ainda tenho vergonha de ter ficado calado quando a minha mãe... Pare, eu o interrompi. Esta conversa já não dura 10 minutos.
O teu silêncio naquela altura também foi uma escolha, mas ambos temos de viver com ela. Eu fiz a minha escolha, tu fazes a tua agora. Envia os papéis. Depois da conversa, fiquei mais alguns minutos debaixo dos plátanos a ver o vento a espalhar folhas amarelas pelo asfalto. Em algum lugar, no nível dos reflexos latentes, ainda ecoava: és uma má filha, não foste. Mas acima disso havia outra voz, a minha, nova. Tens o direito de não voltar para onde desejaram que não existisses. À noite, depois de colocar as fotos dos contratos médicos sobre a mesa, eu calmamente, como com qualquer outro cliente, escrevi em vermelho: aqui há uma opção desnecessária por um custo adicional. Aqui há uma cláusula oculta de renúncia a reclamações. Aqui está tudo normal. Depois, digitei no telemóvel o número do cardiologista com quem já tinha acertado o seguro corporativo. Tenho uma família com um conjunto típico de problemas, disse. Coração, pouco dinheiro, muito medo. Não estou a pedir descontos. Apenas diga honestamente o que eles precisam e o que é marketing. Depois de enviar a lista e o contato ao Sean, desliguei o portátil e pela primeira vez em todo o dia senti não exaustão, mas uma estranha leveza. Eu ajudei, mas não me traí. Antes de dormir, deitada no escuro, pensei que 3 anos atrás o meu desaparecimento tinha sido uma fuga. Agora parecia um acordo adulto comigo mesma. Não concordar em ser o preço vivo a pagar pelos erros de outra pessoa. O telefone piscou silenciosamente na mesinha de cabeceira. Mensagem do Sean. Obrigado, sem ti teríamos certamente ficado em apuros. Eu disse-lhes que foi o nosso advogado que aconselhou isso. Não te importas como te chamam, pois não? Sorri na escuridão. Chama-me como quiseres, respondi. O importante é que ninguém se esqueça. Eu não sou a salvadora da vossa família. Eu sou uma pessoa independente. O meu dedo já estava a esticar-se para desligar o ecrã quando outra mensagem não lida apareceu por baixo dele. Um contato antigo que eu não via na lista há muito tempo. Mãe! O último feliz aniversário dela foi há 6 meses. Agora, uma nova linha. Disseram-me que te meteste novamente nos nossos assuntos. Se já te meteste, talvez seja melhor vires normalmente. Temos algo para te dizer. Antigamente, essa frase teria me feito pegar nas chaves, no casaco e sair a correr. Agora, simplesmente coloquei o telemóvel na mesa, fui à cozinha e servi-me de chá. A água fervia na chaleira, como um ruído branco que abafa vozes antigas. Depois, abri a mensagem da minha mãe. Escrevi lentamente para não cair na velha ironia defensiva. Passei os contactos do médico ao Sean e expliquei quais os documentos e condições que devem verificar cuidadosamente. Não vou entrar mais nesta história. Não vou aparecer. Também não vou falar com clínicas, bancos e quem quer que seja por vocês. Houve uma pausa. Vi os 3 pontos imprimir, aparecerem e desaparecerem várias vezes, como se ela começasse e depois apagasse. Não tem vergonha? Finalmente apareceu. Nós aqui não sabemos o que fazer e você fica sentada a colocar condições. Eu dei-lhe a vida. Respirei mais devagar. Antigamente, essa frase teria sido um gatilho. Agora, era apenas uma senha antiga de um sistema que eu já havia apagado. Tive vergonha por muitos anos, respondi, por ter vivido como se a minha vida fosse o preço pelos seus erros. Agora não tenho vergonha. Fiz exatamente o que considero certo. Dei-vos as ferramentas. Usá-las ou não é escolha vossa. Ir, salvar e ouvir como lamentam que eu tenha nascido. Não vou fazer isso. Estás a exagerar? Veio a resposta. Eu estava nervosa quando disse isso. Você vai ficar lembrando disso pelo resto da vida? Sim, escrevi, porque essa é a minha vida. Mas não quero mais viver assim como você, e não quero que as suas palavras daquela cozinha se tornem novamente uma lei para mim. Vi que ela estava a escrever novamente. Não esperei, simplesmente fechei. O quarto ficou mais silencioso.
O silêncio não era vazio, mas cheio das minhas coisas, da minha respiração, da caneca na mesa, da ilustração inacabada no tablet. Nenhuma voz do outro lado da cidade que decidisse quanto tempo eu deveria viver para a família. Antes de dormir, desliguei completamente o som do telefone, não no modo noturno, mas simplesmente botão para baixo. Pela primeira vez, não ouvi na minha cabeça: e se algo acontecer e tu não ouvires? Se algo acontecer, as pessoas têm um médico, chão, Ray, clínica, instruções. Tenho o direito de acordar de manhã sem ser por causa do problema de outra pessoa. No escuro, olhando para o teto, formulei isso em voz alta, não para alguém, mas para mim mesma. Dei a eles tudo o que pude sem me trair. Agora é a vez deles pagarem pelas suas próprias decisões. Esse pensamento ficou na minha cabeça não como uma postura temporária, mas como uma nova estrutura. E pela primeira vez em muitos anos, adormeci sem a expectativa subconsciente de um novo venha imediatamente. E isso foi ótimo.